Entrevista, e o programa que tem o oferecimento de Óticas Carol, de Máximo Lopes Advogados, Senac, Casual Mix, Super Carlau e também do Senac, Educação Profissional Mudando Vidas. Ligue 36710363. Daqui a pouquinho o pessoal do Senac também estará batendo papo conosco, e nós estamos com muita alegria recebendo aqui o doutor Felipe Valente Celis, juiz eleitoral da cidade, da comarca 12ª Zona Eleitoral, e a Cleonice Pazinato, que é a chefe do cartório eleitoral. E o assunto de hoje é um assunto interessante que nós queremos aqui começar a divulgar aqui em Camaquã, uma vez de que a nossa região toda aqui já passou por um recadastramento, os municípios vizinhos, e começa a chegar a hora de Camaquã. Eu quero agradecer a primeira presença da Cleonice. Doutor Felipe, bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio Acústica, comunidade camaquense. Bom dia, Fábio, demais funcionários e ouvintes da Rádio Acústica. Bom, doutor Felipe, a questão importante agora é que nós estamos se aproximando de mais um período eleitoral. Há um período eleitoral extremamente interessante que vem pela frente. Inclusive, nós estamos aí vendo o Congresso Nacional querer mudar algumas regras da legislação no que diz respeito à votação. Mas a sua experiência como juiz eleitoral aqui da nossa região, do último pleito, foi o pleito municipal. Esses recadastramentos que foram feitos usando o sistema biométrico, como é que funcionou na sua comarca aqui dessa 12ª zona? O resultado foi positivo, satisfatório? Como é que foi? Sim, o resultado foi positivo. A finalidade do recadastramento biométrico é dar maior segurança à identificação do eleitor, para que tenha certeza de que o voto dele está sendo devidamente computado na urna. Sim. Essa é a finalidade, dar mais segurança para o eleitor e para a justiça eleitoral, né, por via de consequência. Então, sim, foi positivo, e nós já fizemos nos municípios termos aqui da nossa 12ª zona, Arambaré, Chuvisca, Cristal e Dom Feliciano já estão com o recadastramento pronto, e falta agora Camaquã, que é o nosso maior município. Pois é, hoje em Camaquã, uma população mais ou menos deve ter uns 58 mil eleitores, mais ou menos, Cleonice? Nós temos um total, com os municípios termos, de 73.751 eleitores. 73? Isto. Na região da 12ª zona, então. Em Camaquã, no município de Camaquã, nós temos 50.268 eleitores. 50.260 eleitores. Bom, e os eleitores que estão já no sistema antigo, com o título eleitoral, todos eles precisarão chegar até a Justiça Eleitoral até 2020, que é a data limite de vocês recadastrar o nosso município, né? Exatamente. Passamos por um processo de revisão no município de Camaquã, conhecido como processo ordinário. A nossa intenção do cartório eleitoral, da Justiça Eleitoral, é divulgar aos munícipes de Camaquã a necessidade de fazer esse recadastramento. Consiste uma revisão do cadastro, propriamente dito, mais uma coleta de dados biométricos, que são as digitais, sim, a foto e a assinatura. Então, esses eleitores de Camaquã necessariamente terão que passar pelo cartório para refazer, né, e atualizar seus dados. Bom, como nós temos ainda 3 anos mais ou menos para fazer todo o recadastramento, a solicitação de vocês é quem está precisando renovar a documentação, começar a se aproximar do cartório eleitoral para fazer essa mudança, né? Exatamente. Como temos ainda um contingente de mais de 45 mil pessoas em Camaquã para fazer essa coleta, e visando também o que o cartório de Camaquã comporta, o que a gente consegue coletar, o que é a ideia? A ideia é que as pessoas, tendo um tempinho, passem no cartório, revisem esses dados, para que também não evitem as filas depois. Porque o que acontece? Nesse momento ainda não temos essa obrigatoriedade de executar esse recadastramento. No entanto, passado o pleito geral do próximo ano, entrará em provimento e vai ter essa necessidade, né, essa obrigatoriedade de as pessoas revisarem seus dados, sob pena de cancelamento do título. Sim, ano que vem nós temos uma eleição super importante, governador, presidente, deputados. Se a gente já está recadastrado,
já ajuda, quer dizer, todas as urnas já estão recebendo o sistema digital biométrico para votação. Quem até o pleito de 2018 tenha feito seu recadastramento já vai votar utilizando a digital. Quem não fez, chama-se uma votação mista, né? Sim. Então, quem não fez também vota. Só que aí não nesse sistema, né? Sim, o sistema de presença hoje na urna não necessita mais o título de eleitor, pode ser um documento com foto, é isso, né, doutor Freitas? Sim, exatamente. Então, já substitui a documentação. Mas todas as urnas na cidade e no interior já estarão aptas com todo o sistema biométrico para recolher o voto de quem for. É isso, né? Sim. Bom, a questão do recadastramento, Cleonice, funciona como lá? A gente tem que levar algum documento junto para fazer o recadastramento? Como é que é? Sim, o eleitor tem que portar os documentos, identidade, CPF e um comprovante de residência. Uma conta de água ou luz, enfim, que comprove o seu vínculo com o município de Camaquã. Se a conta não está no meu nome, por exemplo. Pode ser no teu nome, no próprio, Sim. ou pai ou mãe, né? Enfim, que ou comprove. alguma declaração, por exemplo, se eu estou na casa de uma tia, porque tem muita gente que está aqui em residência, às vezes não da família direta, né? Nesses casos específicos, o servidor vai orientar a pessoa de como proceder, né? Normalmente a pessoa tem alguma coisa que comprove seu vínculo com o município, né? Sim. Ou estudante, enfim, um atendimento de saúde, alguma coisa que a gente consiga visualizar que esse eleitor é do município de Camaquã. Vocês estão percebendo nesses recadastramentos que foram feitos nos municípios vizinhos, pessoas que no recadastramento se percebeu que não era mais morador do município ou o título teve que ser trocado de região de votação, alguma coisa? Vocês perceberam isso? Muita gente em determinado município, por exemplo, Arambaré tem 3 mil eleitores e tinha mais eleitor às vezes do que habitante. Teve alguma caso desse? Na verdade, a pessoa quando aparece no cartório, se não tiver nenhuma documentação, é orientada a retornar com a documentação. Então, Sim. Isso às vezes inibe a pessoa de se está de má fé, não vai nem voltar. Sim. Né? Agora, não vai se impedir, a gente é bastante aceita. Não há uma restrição para que o eleitor possa fazer o seu recadastramento. Só que nós temos que tomar um pouco de cautela para evitar situações em que a gente sabe disso, é uma coisa difícil de coibir, mas pessoas ligadas à política que levam eleitores no intuito de obter, garantir um voto a mais numa eleição futura. Então, esse tipo de coisa a gente tem tentado coibir, mas é difícil isso. Sim, é que eu ligo do doutor Felipe, assim, nessas eleições que a gente participou, já como candidato ou mesmo agora como rádio, a gente percebe muita gente de fora, amigos, tios, parentes, que parece que saíram a tempo da sua cidade e voltam para a cidade para fazer a votação, como até uma forma de confraternizar ou de relembrar os amigos. É isso que eu pergunto, assim, nesse recadastramento muitas vezes se depara com as situações de gente que está há tempo fora de Camaquã, mas teve, por exemplo, uma infância gerida aqui, cuidada aqui, e aí gostaria de continuar votando na região, né? Vai da análise da documentação que for apresentada. Sim. Do que a pessoa, enfim, vai nos apresentar para a ideia não é impedir que uma pessoa como essa seja eleitor de Camaquã, de Arambaré, onde quer que seja, mas há que se ter o vínculo para ter o domicílio eleitoral. Essa experiência que vocês tiveram nos últimos anos de eleição, vocês perceberam algum tipo de problema, por exemplo, de votação, gente votando duplamente ou eleitores votando duplamente em alguma urna da região ou não? Não. Nenhum assunto desse, assim. Não. A questão toda é importante porque o recadastramento agora justamente é para prevenir e para facilitar a vida de quem trabalha na mesa e quem vai votar, né, Lanice? Exatamente. Essa questão, a urna impede, não dá para votar 2 vezes. Não dá. Não se consegue votar. Até já houve casos, por exemplo, que houve erro por parte do mesário na hora de lançar quem vai realizar o voto, o lançamento do título, porque é uma lista, enfim. E aí acaba trancando o eleitor que votou no lugar de outro, não vai com o eleitor que já aconteceu. Infelizmente, isso é muito pouco, a incidência é muito pequena, mas isso já aconteceu. E
a biometria justamente tem essa vantagem. Sim. Porque a pessoa só vai estar habilitada com a sua digital. Qual é o seu entendimento, doutor Felipe, a respeito de termos a impressão do voto na urna junto da votação? Isso é uma ideia de alguns legisladores sobre isso. O senhor acha que isso é importante? Isso mudaria o aspecto do voto? A impressão do voto, por exemplo, que já é pedido por vários, e eu acho que a perspectiva é capaz de acontecer isso no futuro? Sim, é possível que aconteça, mas a Justiça Eleitoral, falando de um modo geral, é contra isso aí. Em primeiro lugar, é porque surge disso uma desconfiança a respeito da urna eletrônica. E, na verdade, é um dispositivo seguro. Então, as pessoas costumam questionar a respeito disso, mas é um procedimento seguro, e quem acompanha as eleições mais de perto e procura saber como funciona, vai sair acreditando que realmente a urna é segura. A questão do voto impresso tem um detalhe fundamental que as pessoas talvez não tenham conhecimento. O voto impresso, pelos projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional, ele não ficaria à disposição do eleitor. Ele ficaria retido junto à urna, num depósito ao lado da urna. Como se fosse o voto que era antigamente feito com a caneta, ele guardado no equipamento. Ele é impresso, tá? O eleitor teria acesso a ver o seu voto e ele cai numa outra urna. Entendi. Um depósito, vamos dizer, desse voto impresso, e vai ficar ali para eventual conferência posterior. Ou seja, é apenas uma mera desconfiança com relação à urna eletrônica. Porque o voto impresso não pode ser entregue ao eleitor para coibir uma prática nefasta que é a compra de votos, que é um dos maiores problemas que nós temos. Ele fala assim que existe alguns currais eleitorais chamados pelos candidatos que naquela urna tem que ter 50 votos, e ele consegue comprovar se a pessoa tiver com ele impresso, né? Sim, na verdade no boletim de urna vai sair quantos votos foram dados para cada, mas não que aquele específico eleitor, se ele tivesse o voto impresso, mas isso não vai acontecer. Isso é uma situação que as pessoas têm uma percepção errada. O voto impresso não implica a entrega ao eleitor. Ah, tá. Ele teria uma finalidade de dar uma maior segurança, vamos dizer assim, para a urna. Só que, em primeiro lugar, não vai acrescentar segurança alguma para a urna e vai gerar uma despesa gigantesca. Fala-se em 2,5 bilhões de reais para poder gerar esse tipo de comprovante. Vocês que cuidam da parte eleitoral, assim, existe procedimentos, por exemplo, de tentar, através de hacker, pessoas especializadas nisso, burlar o sistema de urna eletrônica? Há esse tipo de teste, como é que vamos dizer, provocado pela justiça para tentar verificar se há alteração de urna, coisa assim? É um sistema muito fechado. Sim. É muito difícil de ter acesso por conta disso, né? Mas há um sistema de segurança que se faz nas eleições, de todas as eleições no Brasil, que se chama a eleição paralela, em que são sorteadas urnas na véspera da eleição, no sábado, e as urnas isso não há divulgação nenhuma. Inclusive a previsão legal é que, se for o caso, até buscar com um helicóptero, dependendo da distância da sede do TRE. Então se busca a urna e ela é levada para a sede do TRE, onde lá, paralelamente à eleição, ela é buscada no sábado, é feito um sorteio, ninguém sabe. Essa urna é retirada do local de votação, já estará lá, ela é retirada do local de votação, substituída por outra, e essa urna já recebeu a carga toda. É uma urna como se participaria normalmente da eleição. Ela é levada para o TRE e lá, aberto a qualquer fiscal, partidos, OAB, enfim, Ministério Público, tem acesso a participar de uma votação paralela, dessa chamada eleição paralela, em que de forma aberta se faz uma votação e se verifica depois o resultado. Faz uma auditoria na própria urna, pronta para entrar em funcionamento, mas, como o senhor disse, uma coisa extremamente sigilosa, as urnas que serão feitas auditoria. A ouvinte Ângela Fischer pergunta o seguinte, Cleonice: o talão modelo 15 serve para fazer o recadastramento?
Serve, pode ser, não tem problema em utilizar. Qualquer documento que preencha a qualificação, o vínculo com o município e que seja recente, dos 3 últimos meses. Normalmente o bloco modelo 15 são emitidas notas, né? Sim. Por ali é possível conferir, né? Então não tem problema, pode utilizar sim. Que bom. Bom, pra gente, eu sei que vocês têm compromisso, mas é super importante. Qual é o horário que funciona o cartório eleitoral? Se há possibilidade daqui a pouco alguma pessoa ligar para fazer uma pergunta para vocês lá. O cartório funciona das 10 da manhã às 17 horas, sem fechar ao meio-dia. Podem ligar, qualquer dúvida, o telefone é 3671-4335 ou 3671-0784. Certo. Bom, mais perguntas aqui. Quem quiser trocar o título pode fazer um novo já com as novas regras? Pergunta do Luiz Fernando. Sim, todo eleitor que comparecer ao cartório vai levar consigo um título novo e já com os dados biométricos cadastrados. O cartório não tem outra forma de atendimento. Todos Sim. os eleitores que passarem por lá vão sair com a coleta biométrica realizada já. Tá, o que está se prevendo aqui, o doutor Felipe e a cronista estão conversando conosco nesse programa, justamente para começar os 45 mil eleitores aqui da região de Camaquã, comarca de Camaquã, começarem a fazer a troca desse sistema que hoje está para o sistema biométrico, que é o registro das digitais quando dá votação. Como o doutor Felipe falou, é uma questão de muito mais segurança, mais clareza. Eu acho que é super importante também até os próprios partidos, né? Começarem a incentivar os seus amigos, seus eleitores a fazer esse trabalho para que não deixe para a última hora, né? A eleição para o ano que vem, a gente pode trocar o título até quando, Cleonice? O cadastro eleitoral, por força de lei, ele fecha no mês de maio. Sempre do ano que tem eleição, fecha o cadastro no mês de maio. Então, nós temos todo esse período agora, de julho até maio do ano que vem, em que podemos fazer a coleta biométrica e atualização de dados. Essa é a intenção do cartório, para que pelo menos uns 5 mil eleitores a gente atenda até esse período do fechamento. Para que os 45 mil restantes até 2020. Então, essa é a sugestão. Nós temos em cartório 4 kits em que coletamos essa digital. Teremos mais um dentro em breve. Então, em função da estrutura também, e para que a comunidade não passe trabalho, não enfrente filas, porque normalmente já é cultural. Eu me lembro quando vocês chamaram o pessoal da região aqui, dava complicação entre fila, né? Então, para que paulatinamente compareça ao cartório, são ali uns 15 minutos de atendimento e já levam o seu título feito a revisão e evitam esse transtorno, né, para a comunidade depois. O novo título agora vem com foto impressa? Não, a foto fica no sistema. O título não leva foto. Quando o eleitor vai na urna, ele coloca a sua digital, o presidente da mesa ou o secretário visualiza a foto do eleitor ali. Isso, é uma forma de conferir. Então, esse eleitor que já tem a sua biometria coletada, não tem necessidade de assinar o caderno de votação, porque já foi feita a identificação por ali, pela digital. No entanto, como ainda no próximo pleito será uma votação mista, os que não realizaram, aí realmente vão ter que assinar o caderno de votação e vai ser outra forma de conferência. Na votação, a digital, porventura, não consiga registrar, há um outro caso, assim, na hora da voto, haver uma substituição por assinatura, se caso... após as tentativas do mesário, do reconhecimento da digital desse eleitor, se todas as tentativas forem frustradas, ele mesmo assim ele vai votar, que o mesário tem um acesso em que consegue liberar a votação. E aí esse eleitor que não reconhece a sua digital, vota e assina o caderno de votação. Bom, nós batemos um papo aqui com a chefe do cartório eleitoral aqui da 12ª Zona, com o doutor Felipe Valentes Liz, que é o juiz eleitoral, sobre o recadastramento agora biométrico na área que compreende o município de Camaquã. Os outros municípios já estão todos recadastrados. Porém, a Cleonice e o doutor Felipe estão justamente sugerindo, né, que as pessoas que, porventura, queiram já começar a renovar seus cadastros, antecipar esse assunto, não é obrigatório, é facultativo quem queira fazer agora, mas
já vai ganhando tempo, não tem fila, não pega fila. E o ano que vem, quando tiver as eleições aí para deputados, senadores, governadores, presidentes, você já vai poder fazer sua votação no sistema biométrico. Importante também frisar que é interessante as pessoas já deixarem a coleta biométrica realizada, não só em função de evitar filas e transtornos, mas também informar a população de quando for obrigatório, provavelmente passado o pleito de 2018, já baixe o provimento e determine a obrigatoriedade da revisão. O cancelamento do título implica em algumas restrições a essas pessoas, né? Assumir concurso, bancos, enfim, né? CPF, alguns transtornos que com o cancelamento do título esse eleitor vai ter. Então, a nossa intenção da Justiça Eleitoral é essa, de que essas pessoas não precisem passar por isso, também não precisem enfrentar grandes filas e que tudo corra de uma forma tranquila, né? Muito bem. Cleonice, muito obrigado. Doutor Felipe, muito obrigado. Prazer em ter com vocês e a palavra à disposição. Mais do que uma sugestão, é um convite para os eleitores de Camaquã que compareçam, como a Cleonice já colocou. No Brasil, por lei, até 2020 deverá ser feito o recadastramento, 2022 deverá ser feito o recadastramento biométrico todo o Brasil. Certo. Camaquã 2020. Nós temos uma meta pelo TRE de até o final de 2017 termos 5 mil eleitores Camaquã já recadastrados biometricamente. Nós temos agora, na metade do ano, já passou todo um semestre, nós temos apenas pouco mais de 1.000 eleitores. Então nós temos, pela meta do TRE, nós teremos que ter 4 mil eleitores até o final do ano. Mas se o senhor nos permite, a gente vai colaborar aqui na rádio, nos programas nossos, justamente para poder motivar a turma. A ideia é essa, porque a experiência, que já tinha sido questionado antes, a experiência é de que isso aí é para muitas coisas, né? O brasileiro deixa para o último momento, para a última hora. E as filas serão grandes. Eu me lembro que a Cleonice, uma vez, ainda no prédio antigo da Justiça Eleitoral, na lomba da igreja, houve arrecadação, se não me engano, era Chuvisca, eu acho que era, o Arambaré, que tinha filas, o pessoal no sol, calor, o pessoal reclamando, né? Hoje vocês estão num ambiente super bom ali, que dá toda a atenção. Mas é isso aí que o doutor Felipe está falando, não vamos deixar para a última hora. Quem puder, já vai decidir. E o legal, eu achei o seguinte, o horário do cartório eleitoral, doutor Felipe, achei super bom porque permite que o pessoal possa ir durante o almoço, quem trabalha, e entre 10 e 17 horas de segunda a sexta-feira para fazer o registro. Lembrando, nós agora o cartório eleitoral da 12ª zona está na rua Antônio Duro, Avenida Antônio Duro. Ah, sim. De frente ao fórum ali. De frente ao fórum. Belo ambiente, bom ambiente para receber todo mundo. Doutor Felipe, muito obrigado. Cleonice, obrigado. Nós que agradecemos pelo espaço. Bom, são 8h52. Vamos fazer um rápido intervalo, Valério, e nós já voltamos na sequência do Primeira Hora. Acústica e a hora certa. 8h52. Residencial Malman, a terceira idade agora tem